E então, você sobrevivencialista, abre a internet, o seu site de notícia ou qualquer outro meio que você use para se informar e em quase todos eles você vai ler: a nova ordem mundial vai ser mudada. E a partir daí você vai ver diversos teóricos e pessoas falando aquilo que elas acreditam ser a nova ordem mundial. Pois bem, eu tenho uma coisa para falar para você e talvez você não vai gostar. Olha só, várias vezes eu já comecei aqui, principalmente nas lives, falando para vocês que eu sou um caipira burro, que um pouquinho de coisa que eu entendo é de jogar baralho e de sobrevivencialismo, não é verdade? Pois bem, eu não sou um caipira tão burro quanto pareço, porque eu consegui me formar na faculdade e quando eu fiz faculdade de administração, já faz muitos anos, tipo quase 20, já se falava de nova ordem mundial, literalmente se referindo à ordem financeira do planeta. São diversos autores nos temas, desde organização, sistemas e métodos, até teoria geral da administração. Então, isso já é um termo que se fala oficialmente há muito tempo. Eu não sei responder quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, nem se foi a teoria da conspiração ou, de fato, as teorias de nova ordem mundial, tá certo? Pois bem, então o que você está vendo hoje, saindo na mídia, não é a tal teoria da conspiração, e sim aquela teoria que os acadêmicos usavam para explicar para os seus alunos que a ordem mundial, na verdade, é a moeda que comanda o planeta. No caso agora, que nós estamos vivendo, o dólar, a moeda que controla todas as transações do planeta. Então, isso já foi dos holandeses, isso já foi dos ingleses e agora é dos americanos, o dólar. Logo que o mercado se abriu e as navegações começaram, eram os holandeses que tinham a grana e todos os seus negócios eram feitos pela moeda dos holandeses. Depois disso, foram os ingleses que ganharam os monopólios. Então, as moedas que tudo era negociado no planeta eram a moeda inglesa. Depois de um tempo, depois da Segunda Guerra mais especificamente, foi a moeda americana que tomou o mercado mundial. Então, hoje, todas as transações são feitas a partir de moeda americana. Então, a nova ordem mundial é o dólar, é aquele que controla o dólar. É um baita de um assunto complexo, porque vai desde investimento até mercado, bolsa de valores e tudo mais. Mas basicamente é isso aí. E é então que aparece a teoria da conspiração envolvendo a nova ordem mundial. Porque você vai começar a pensar em quem controla os dólares, que não necessariamente é o governo americano. Podem ser magnatas, milionários, grupos de Illuminatis, grupos de empresas, enfim, todo o tipo de mercado obscuro que está atrás do que é, de fato, uma moeda que controla o planeta todo. É uma forma de controle, porque se a Rússia decidir comprar um barril de petróleo da China, ela vai pagar esse preço em dólar. É mais ou menos como nortear toda a economia do mundo. Então, quando o Brasil quer comprar ou vender soja para a França, ela vai pagar em dólar. Então todo mundo acaba usando a moeda americana para fazer suas transações. E quando eles falam que eles vão quebrar essa nova ordem mundial, que é o que eles estão pensando em fazer agora, é literalmente tirar das mãos dos americanos o controle desse mercado global, a moeda que controla esse mercado global. E é uma vantagem gigantesca você dominar essa moeda, porque quem domina o valor, quem domina o dinheiro, domina o mundo. E a crise na Ucrânia veio para mostrar isso para todo mundo. Os Estados Unidos acordou de manhã e falou: não, você não vai brigar com mais ninguém, senão eu vou acabar com o teu país, eu vou acabar com a tua economia. E retirando ali os sites e as facilidades de fazer essas transações em dólar, eles literalmente colocaram a Rússia em maus lençóis. Para isso, um monte de países, e já faz algum tempo, tem discutido sobre
quebrar esse monopólio. Então, por exemplo, o grande reset mundial com esse nome incrível que deixou todo mundo chocado, é mais ou menos isso. É tirar o dólar como a moeda padrão do mundo todo e o FMI, Fundo Monetário Internacional, que também é controlado pelos americanos de uma certa forma, assumir com uma moeda própria essas transações globais, evitando assim que um país consiga simplesmente subjugar o outro por motivos financeiros. Essa questão do FMI ficou muito descarada como sendo uma máscara para a queda do dólar, que é algo que muita gente já está dizendo que vai acontecer. E muita gente fala, a queda do Império Americano. Eles estão falando exatamente disso, dessa quebra do dólar como moeda global. Acontece que boa parte dessa transação, boa parte dessa quebra de mercados, não só do americano, já aconteceu há um bom tempo, quando, por exemplo, as criptomoedas surgiram. Hoje em dia, por exemplo, nenhuma instituição em nenhum país pode impedir a Rússia de comprar, vender e fazer o trade que eles quiserem usando bitcoins, por exemplo, ou qualquer outra criptomoeda, que não esteja na mão de um país ou de uma instituição política. Então fica muito difícil, por exemplo, para um país controlar o outro através de grana, se não houver uma moeda descentralizada. E é por isso que hoje, quando China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, principalmente os países do bloco do BRICS e mais alguns simpatizantes, começaram a cogitar essa ideia de criar um novo mercado que sozinho, só com esses poucos países, já tem 40% da população mundial. Ou seja, ele entraria agora já pegando uma fatia de 40% de todo o mercado mundial. Isso é um número absurdo, isso é uma saída que pode ser motivada geralmente por conta de guerras e de conflitos, e é uma coisa real. Então, quando você está vendo ali no jornal, na revista, no seu site preferido, alguém falar de nova ordem mundial, é isso que eles querem dizer. E não só aquela teoria da conspiração que diz que tem um grupo limitado que controla o mundo. A teoria da conspiração, geralmente, ela pula do raso para o profundo demais e ela deixa todo um meio ali sem nenhum tipo de explicação ou com somente uma parte da verdade. Pode ser sim que tenha uma elite que controle todos os dólares do planeta, não estou dizendo que não, mas o fato em si da nova ordem mundial, essa que está sendo descrita agora, é na verdade uma coisa que já existia há muitos anos e que está muito relacionada a esse domínio de moeda, da moeda que é a capitã do planeta que está levando tudo adiante. Então essa que a gente está vendo agora não é uma ex-teoria da conspiração que foi desmascarada no mundo inteiro, não. Qualquer um que tenha estudado administração nos anos 2000 já ouviu essa terminologia várias vezes e tem uma boa ideia do que é que a gente está falando aqui, correto? Significa o que para a gente isso? Como isso nos afeta, nós pessoas aqui no chão? Inicialmente, muito pouco, exceto aqueles, é claro, que já estão nesses mercados de criptomoedas, de novas moedas, de investimento a partir de moedas, câmbio e tudo mais. Exceto essas pessoas mais comuns, isso vai afetar muito provavelmente negócios entre países, com vantagens e desvantagens a partir daquele que tiver a nova moeda soberana. Mas tudo indica até agora que essa nova moeda não vai ser mais de um país, como por exemplo dos Estados Unidos, e ele não vai poder mais ameaçar e fazer o que ele quer com outros países que eles simplesmente não concordem, ok? Então tudo indica que essa nova moeda, a partir desse reset, não seja a moeda do FMI, que seria, lógico, controlada por um grupo, mas sim uma moeda que vai ser mais internacional, controlada provavelmente por uma comissão de países, por um grupo de países, ok? Então, para a gente mesmo, agora, nesse momento, no chão, não é algo que a gente tenha que se preocupar tanto assim, vai mudar muito pouco a nossa vida e muito pouco o que são as políticas internas do nosso país. Ao invés de estar pagando em dólar, a gente vai estar pagando em rublos ou na moeda chinesa ou em outra moeda até que isso tudo se adapte, ou seja, para a gente não muda nada aqui. Então eu acho que não é motivo de grandes preocupações. Então olha só, uma dica extremamente valiosa para vocês, não leiam só os títulos da matéria.
procure entender direitinho o que está acontecendo, porque muitas vezes muitas coisas acabam surgindo, muitas definições acabam surgindo. Eu mesmo já vi nos grupos do guia gente falando sobre isso de uma forma totalmente aleatória, postou uma matéria e falou uma coisa totalmente diferente. Então vai lá, dá uma lida, procura entender o que está acontecendo, e se você entende bastante desse assunto, por gentileza, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Muita gente, mas muita gente mesmo aqui na nossa comunidade usa os comentários para poder entender o que é que está acontecendo, e é muito importante sempre estar bem atualizado do que começar uma preparação com informação pela metade. Meu chapa, conhecimento não pesa na mochila, então toda chance que você tiver, vai lá, dá uma estudada e procura se inteirar o máximo possível do que está acontecendo, valeu? Eu sou o Batata, esse é o Guia da Nova Ordem Mundial, Guia do Sobrevivente, e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve e compartilha lá nos grupos, valeu? Até mais!